paz do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos podem se assentar. O pastor falou carteiro, eu já fiquei meio assustado ali. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Eu me alegro muito em poder estar aqui, estar com os irmãos. Peço desculpa à igreja por estar ausente alguns dias. Amém? Só Deus sabe, irmãos, a dificuldade que é, às vezes, para mim, de preparar uma mensagem. Já estive falando com o pastor sobre isso, mas eu acredito que Deus ainda fala. Eu ainda acredito que Deus ainda possa me usar. Eu ainda acredito que Deus ainda fala em meio aos seus louvores. Em meio ao culto, Ele ainda está presente, porque a palavra do Senhor diz assim, que onde estiver 2 ou 3, Ele ali estaria. E eu acredito que há uma palavra para você nessa noite, amém? Eu gostaria de convidar a igreja a abrir no Evangelho de João. Uma passagem bem conhecida. Evangelho de João, capítulo 2. Versículo 1. Amém? Todos acharam? Se você não tem Bíblia, acredito que os irmãos já colocaram aqui. Você pode acompanhar. Se você está em sua casa, eu acredito que você também tenha uma Bíblia, ou anote e leia depois. É um versículo, é uma passagem bem conhecida. E diz assim o versículo 1: 3 dias depois. A minha versão é um pouco diferente, tá? Mas bem pouco. Houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida, e acredito que os irmãos, existam pessoas aqui na nave da igreja que possam falar bem melhor do que eu sobre essa passagem, né? Eu costumo dizer que quem aqui acompanhou aquela série The Chosen, para
quem prega quebra as pernas aquilo ali, né? Porque não tem muito o que dizer. É uma interpretação ótima de se ver e maravilhosa. Mas o importante, irmãos, é entender aqui que Jesus estava iniciando o seu ministério. A Bíblia diz assim no primeiro versículo que fazia 3 dias que ele já havia escolhido alguns dos seus discípulos, e estes já o seguiam, já começavam a o seguir. Isso 3 dias, quer dizer, já havia sido ali revelado que ele era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, e agora homens o seguiam entendendo que ele era o Messias, que ele é aquele que eles haveriam de esperar. E no meio de tudo isso, ele é convidado a uma festa numa vila pequena, próxima ali de Nazaré, uma região pequena, pobre, uma região onde que as pessoas só dependiam de pesca, só dependiam da agricultura, não tinha ninguém rico, ninguém empoderado naquela região. Era uma região que não tinha ninguém que pudesse ter alguma atração, nada de diferente. Não podia frequentar teatros, não podia fazer nada, não podia ter uma diversão a mais. Só servia ali para um lugar para eles dormirem, levantarem, ir trabalhar e voltarem e ir dormir. Quando havia uma festa, um casamento, era algo que era essencial para a vila, todos sabiam. Você imagina um bairro pequeno ou uma cidadezinha pequena que todo mundo sabe o que vai acontecer nela. Era essa cidade, era esse vilarejo. Então quando se dizia assim, olha, fulano vai se casar com Beltrano, ele já se entendia, olha, vai ter festa, vai ter uma atração diferente nessa vila. E Jesus foi convidado para essa atração, para esse divertimento que iria acontecer ali entre os moradores. A Bíblia nos diz e dá relato assim que Maria, ela foi convidada também, sua mãe foi convidada também. E pelo que a gente entende aqui, pelo que a gente vai entendendo aqui, quando acaba o vinho e Maria procura Jesus, e também Maria depois responde para aqueles homens ali, falam assim, olha, faça tudo que ele disser, dá a entender que Maria também fazia parte da organização daquilo. Maria também estava responsável por aquilo, ela sabia o que estava acontecendo na cozinha, ela sabia o que estava acontecendo fora da cozinha, o que acontecia ali no meio da festa. E a festa de um judeu, irmãos, olha, para você entender, a vila é pequena, e quando acontecia uma festa como essa, quando acontecia uma celebração de casamento, não era algo, olha, essa noite vai ter comes e bebe. Porque para um judeu, independente se ele era rico ou era pobre, para um judeu, uma festa era celebrada e não era celebrada só em um dia. Um casamento não acontecia só em um dia. O casamento levava 7 dias de festa, 7 dias de comemoração, 7 dias, e cada dia era uma bênção que os noivos recebiam daquelas pessoas que estavam ali. Você imagina você, eu já até fico imaginando e fico com a cabeça coçando, se fosse 7 dias que eu tivesse que comemorar o meu casamento. Já foi difícil só na primeira noite, né, para pagar tudo aquilo, imagine 7 dias. Foi com muito sacrifício, foi com muito trabalho, muito labor, que se economizou tudo aquilo, para que pudesse com todo aquele povo festejar esse casamento. Só que na primeira noite, olha que estranho, né? Por mais que às vezes, eu não sei você, mas por mais que a gente organize alguma coisa, sempre tem um contratempo. Talvez você se lembre de alguma coisa na sua vida. Eu me lembro que meu casamento estava se aproximando e eu ainda estava arrumando as coisas. E todo mundo sumiu e só ficou o noivo lá arrumando o salão. Aí quando eu olho, nossa, falta meia hora para eu casar. E aí alguém foi lá e perguntou assim, o que você está fazendo ainda aqui?
sempre há contratempos. Ficou marcado para mim que eu fui o único noivo que se atrasou, né? Geralmente é o contrário. Mas para mim, até mesmo a Tiane ligou para mim para falar: ó, onde que você está? Eu já estou no carro. Mas amém, deu tudo certo. O pastor até hoje disse que meu casamento foi pontual, então tá bom. Tá valendo então. Mas voltando aqui, o casamento já estava acontecendo. E detalhe, o casamento era de 7 dias e a comemoração da lua de mel era praticamente de 1 ano. Tanto que o noivo e a noiva, o noivo principalmente, não poderia ir para uma guerra, se houvesse uma guerra. E ele falasse assim: olha, eu casei recentemente, não quer dizer que ele casou naquela semana, mas ele pode ter casado com 11 meses. Eu casei recentemente, eu não tenho obrigação de ir para uma guerra. E voltando ao assunto, acabou-se o que era primordial numa festa para aquela época, que era o vinho. Para um judeu, motivo de comemoração teria que ter vinho. Se não tivesse vinho, e existia um ditado para o judeu naquela época, que era assim: olha, se não tiver vinho, não há festa. Porque a festa, não porque eles bebiam demais, não porque eles bebiam e caíam pelo caminho, se embebedavam, mas porque o vinho representava a alegria daquele momento. Representava assim um momento de alegria para eles. Celebrar era como se eles, primeiro, para o noivo, quando ele celebrava a festa do seu casamento, ele tinha que ter vinho e erguer a taça na frente da noiva, celebrando aquilo. Você imagina, se são 7 dias, e já no primeiro dia acabou-se o vinho, e com certeza também acabou-se todo o recurso, como seriam os outros 6? E aí Maria, percebendo tudo aquilo, chega até Jesus. A Bíblia diz assim que ela chega e ela só fala uma frase para ele. E diz assim: olha, o vinho acabou. Eu não sei o que ela esperava de Jesus, porque a Bíblia diz que ele não tinha feito sinais ainda até aquele momento. Ele não tinha feito milagre algum. E o que poderia se imaginar de alguém naquele momento? Nada. Mas ela fez algo muito importante que nós devemos tomar como lição. Apesar de não parecer nada naquele momento, ela levou aquilo que era um problema aos ouvidos de Jesus. Seja qual for o tamanho do problema, irmãos, Jesus está de ouvidos bem abertos para ouvir você. Seja a situação que você estiver passando, seja qualquer situação que você estiver passando, Jesus está sempre pronto a te ouvir. E sabe o que é mais importante? É que quando você compara isso com o Antigo Testamento, todos nós éramos remetidos a ir até o templo para falar com Deus. Mas quando chega esse momento em que Jesus está na terra, já muda a situação. É Deus que vem até a terra para ouvir o homem. É Deus que está presente para mostrar assim: olha, eu não preciso que você vá até o templo. Eu não preciso que você espere da segunda-feira passar e chegar até o domingo para eu te ouvir. Aqui mesmo estou e estou pronto a te ouvir. Quando diz isso, quando começa a se mostrar assim, começa a mostrar que há um Deus presente, há um Deus cuja palavra do Senhor nos diz assim, que quando o menino nascer, diremos assim: Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus presente, Deus que está nos ouvindo. E é interessante porque às vezes nós passamos momentos querendo falar para todo mundo, só que só basta um querer te ouvir, e esse está bem atento ao que você vai falar. Chega de falar ao Léo tudo que você tem para falar, fale para Cristo, Ele está pronto a te ouvir.
Maria correu para ele naquele momento. Talvez ela tenha vindo da cozinha, alguém estava lá e de repente puxou a última concha de dentro do pote e falou assim: olha, acabou. Ela não pensou em mais ninguém. Ela poderia ter corrido para o mestre de sala, poderia ter corrido para qualquer outra pessoa ali, para os pais da noiva, do noivo, para o próprio noivo, porque toda a obrigação era ali para a família do noivo. Mas ela foi direto para Jesus. E Jesus, ele diz assim para ela, que para a gente aqui, quando a gente olha essa, na minha versão talvez não, na versão dessa Bíblia, mas na versão dos irmãos, parece até que Jesus está sendo mal educado com ela, não é? Porque em algumas versões diz assim que Jesus olha para ela e fala assim: o que tenho eu contigo, mulher? Só que palavras escritas não remetem ao como ele falou. Palavras escritas não dizem com que tonalidade ele disse isso para ela. Uma coisa é que quando ele chama ela de mulher, nas escrituras, no original, ele está falando de uma maneira tão íntima, que não é como um homem que falasse com qualquer estranha. Ele estava falando com alguém que ele conhecia muito bem. E dizia assim para ela: olha, ainda não é chegada a minha hora, porque Jesus não estava olhando para aqueles detalhes, Jesus estava olhando lá para a cruz, já estava objetivando aquilo. Jesus em nenhum momento disse assim: olha, eu não vou te atender. Por mais que seja a resposta do Senhor, quando você ora e busque a Ele, saiba que isso não significa que o não dele está dizendo assim: olha, eu não me importo com você. Ele está simplesmente dizendo: eu estou vendo tudo e estou me importando com tudo, estou tomando conta de tudo. Quando ela ouviu essa voz, a voz do Senhor dizendo assim: olha, não é chegada a minha hora ainda, ela entendeu como qualquer pessoa que está em comunhão com o Pai entende. E ela chega até aqueles servos e diz assim: olha, façam tudo. Isso é uma ordem. Ela olha para aqueles homens e diz assim: olha, façam tudo o que ele disser. Quando existia uma festa, ou em algum ambiente, uma casa que seja de um judeu, a primeira coisa que eles tinham para aquela época era alguns vasos na entrada da casa, que servia de purificação para eles. O que é essa purificação? Existiam algumas coisas que os fariseus contavam e que por ensinamento todos seguiam, que era assim: olha, se você passou em algum lugar e você acredita que aquele lugar também passou alguém que não temia a Deus, alguém que é impuro, alguém que está sujo e que pode contaminar a sua vida, você se purifica antes. Você pode lavar ali, se lavar naquele lugar. Uma das coisas de purificação era essa. Era entender, olha, que se algum gentil, algum romano que para eles era imundo, tocasse em alguma coisa que você depois tocou, você se tornaria imundo. Então você tinha a obrigação de se lavar com água. E aí quando eles colocavam isso na entrada de algum lugar, de algum evento, ou na entrada de alguma casa, já era entendido: olha, eu preciso me purificar com água. E outra coisa também era questão de higiene, porque muitas vezes eles andavam a pé, meus irmãos. Não tinha asfalto. As distâncias de tudo eram longe. Não existia nenhum veículo ali que aquela pessoa às vezes pudesse ter. Então andava a pé, andava na poeira, no barro, e quando chegava dentro de uma casa, para não sujar aquilo, eles se lavavam ali, lavavam seus pés, lavavam ali as suas mãos, lavavam o seu rosto e entravam até aquela casa. Jesus, quando viu esse spot, porque como era um grande evento, tinha 6 daqueles tonéis, e ali eram 6 tonéis que mais ou menos ali mediam, cabia ali de 80 a 120 litros de água cada, daria ali mais ou menos uns 700 litros. Jesus fala para aqueles homens e diz assim: olha, encham eles até a boca, de maneira que ninguém pode contestar. Encham eles até o nível máximo, de maneira que ninguém possa contestar o milagre que ele vai fazer.
quando Deus começa a fazer algo em sua vida, não há como contestar. Só basta você fazer. Por mais estranho que seja, se Deus está mandando você fazer, faça. Porque você imagina, você começa a imaginar, está faltando vinho, Bia. Por que esse homem está pedindo para eu encher isso de água? Não é sede de água que eles precisam, é o vinho que eles precisam. Mas faça, por mais louco que seja aquilo que Deus te peça, faça, porque Deus está para fazer algo grande. Deus está para fazer algo grande, irmãos. E a Bíblia nos diz que quando todos encheram e disseram para ele, olha, tudo está cheio. Ele pediu, olha, retire um pouco e leve até o mestre-sala, ou o mestre da cerimônia, aquele que organiza a cerimônia. Leve para ele, para que ele possa provar. Era obrigação dele experimentar o vinho antes. E a Bíblia é bem clara, porque quando ele chega ali, ninguém falou assim, olha, eu trouxe do pote de água ali. Não, todo mundo chega em silêncio. Com certeza chegaram em silêncio com medo de ouvir alguma coisa, né? Chegaram ali, entregaram para ele, e ele bebeu aquele copo. E naquele momento ele parou tudo, chamou o noivo, que era responsável por toda a organização da festa, e falou assim, olha, normalmente, por via de regra, você oferece primeiro o melhor vinho. E depois, quando todos já estiverem bêbados, já embebecidos por aquela bebida, já não sentindo o sabor do que é bom e do que é ruim, você oferece o que é o inferior. Mas você fez diferente e ofereceu o melhor vinho por último. Imagine o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, olha, aquilo que parecia vergonha para você se tornou em honra. Deus é poderoso para transformar a sua vergonha em honra. Deus é poderoso para transformar, para virar a chave da sua vida e transformar tudo aquilo que você sentia como vergonha e dizer assim, olha, a partir de hoje, se havia alguém para te apontar o dedo hoje, a partir de hoje não, se tornará em honra e glorificação. Deus é aquele que é poderoso para mudar as situações, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, olha, talvez se eu conseguisse assim, se eu fizesse dessa forma, tudo sairia diferente. Talvez se eu tivesse dinheiro, talvez se eu tivesse recursos, talvez se eu tivesse influência, sairia diferente. Mas eu te digo e te aconselho, deixa tudo na mão do Senhor, porque Ele é especialista em mudar isso. Ele é especialista em mudar situações difíceis para transformar em algo fácil, irmãos. Ele é especialista em transformar choro em sorriso. A Bíblia nos diz bem claro, e eu já repeti isso várias vezes, Ana subiu chorando para o templo, e a Bíblia nos diz assim, que depois que chorou muito e já não tinha voz para falar, Deus fez com que ela descesse do templo com um semblante de alegria. Deus é poderoso para mudar o seu semblante. Mas para isso, não faça de Jesus na sua vida um mero convidado. Não torne Ele simplesmente um mero convidado, porque às vezes a gente tem mania de falar isso. Senhor, o Senhor está aqui, e olha o que acontece quando particularmente eu digo assim, que convidado tem hora de chegar e a hora de ir embora, né? Graças a Deus por isso, né? Desculpa, tá? Mas a gente gosta de receber visita, mas a gente também fica esperando a hora que vai embora, né? Não é verdade? Eu sei que depois a Tiane vai
Mas os irmãos estão convidados para a hora que quiser ir na minha casa, tá? Não se sintam ofendidos, tá? São convidados também a levar um bolo, amém? Mas não faça de Jesus um convidado para a sua vida. Porque Jesus, ele tem que entrar, mas ele não tem que sair. Não tem aquele louvor que diz assim, olha, fica, Senhor, mais um pouquinho. É você chegar para Jesus quando ele entra, você fala, olha, fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, não vá. Não vá, Senhor, não vá, porque eu sei que aonde o Senhor está, há abundância de alegria. Há abundância de alegria. Se o vinho do primeiro dia era alegria para eles, imagine agora com 3 tonéis ali cheio de vinho, que seriam para os outros 6, e vinho do melhor. Porque com Jesus sempre é o melhor. Porque com o Senhor Jesus sempre há o melhor. Talvez quem olhe de fora diga assim, eu não entendi nada. Mas quem está dentro, quem serviu, quem foi chamado pelo mestre de cerimônia, quem ouviu, consegue entender e dizer assim, olha, é melhor que o Senhor fique aqui. Porque com o Senhor a alegria, ela é melhor. E por via de regra, irmãos, Fábio, as nossas vidas é igual a essa festa. Por via de regra, as nossas vidas se tornam igual a essa festa. Sempre quando nós somos jovens, a vida é melhor. E como esse mestre de cerimônia disse, sempre o melhor vem primeiro. E depois começa a vir o inferior. Não é? A nossa vida, às vezes, o maior vigor do nosso viver sempre está na juventude. E quando vai se passando os anos, sempre o inferior vai chegando. Mas aí é que está o segredo. Convidar o Senhor para fazer parte dessa festa. Porque não importa o primeiro dia e não importa o último, sempre com o Senhor, o mesmo vigor que foi no começo é o mesmo vigor que ficará até o fim. A Bíblia diz assim que os jovens se cansam, né? Mas aquele que espera no Senhor, ele renova as suas forças. Então, quando nós iniciamos desde o primeiro dia das nossas vidas até o momento do final, e isso que importa para você, olha, pega isso, o que importa para você é o final, tá? O começo não, é o final. Consegue entender? O que importa para você é o final. Então, se o final está com Ele, então tudo vai bem. Está doente, tudo vai bem com Jesus. Está com uma solução, está com um problema que não tem solução, tudo vai bem com Jesus. Restam poucos dias da sua vida, tudo vai bem com Jesus. Porque o final, as minhas forças se renovarão como a águia. Pega isso para você. Se você ainda não convidou o Senhor para participar da sua vida, se a festa ainda está sem graça, chame Ele, porque Ele é a alegria